Esse foi então um mapa que nós chegamos a partir daquele exemplo bem intuitivo, né, em que nós fomos questionando para um objetivo mais amplo, que era melhorar o retorno financeiro da empresa, como ele pode ser alcançado e até que nós chegamos a elementos mais operacionais que precisariam ser disponibilizados, são as condições que precisariam ser estabelecidas para que com mais clientes houvesse mais venda, gerando mais retorno financeiro, mas para ter mais clientes precisa ter processos melhores e para ter processos melhores, condições melhores. E aí fazendo toda essa junção, nós chegamos a esse mapa que, como vocês puderam ver, está segmentado, está dividido em 4 perspectivas básicas. Vamos passar rapidamente para entender o que são essas 4 perspectivas e como elas podem ser caracterizadas, entendidas, até para facilitar o preenchimento desse mapa estratégico. A primeira perspectiva é a financeira, para onde todas convergem, né? Todas as dimensões e todos os objetivos em cada dimensão, de forma direta ou indireta, devem ter a condição de impactar, de influenciar, de permitir que os objetivos financeiros sejam alcançados. E nada mais é do que a razão pela qual a empresa trabalha. Tá? Por mais que a missão possa falar em algo nobre, em algo. A não ser que seja uma instituição de caridade, lógico. Aí o foco principal não é o financeiro. O financeiro é mais para permitir que a empresa continue funcionando. Mas empresas com fins lucrativos, elas existem para ter lucro. Então tudo que elas fazem converge para esse lucro. Por mais bonita, por mais idealista que seja a missão, no final das contas é o lucro, é o resultado financeiro que vai direcionar tudo que deve ser feito. Então, alguns objetivos que podem ser colocados seriam o crescimento da receita, o aumento do faturamento, eu quero aumentar o faturamento em tantos por cento, o aumento da lucratividade, então, quanto de lucro a gente quer ter, quanto de lucro a mais nós queremos ter, margem de contribuição, margem EBITDA, o mix de receita, receita vindas de poucos produtos, de mais produtos. Então, tudo isso poderia ser colocado como indicadores financeiros, objetivos financeiros que poderiam ser buscados. A segunda perspectiva é de mercado ou cliente, e aqui, fundamentalmente, o que se quer é adquirir uma condição melhor para que o mercado e os clientes sejam atendidos de forma adequada. E nós precisamos ter meios para avaliar, para mensurar se essa nossa intenção está ou não acontecendo. Então, alguns objetivos que poderiam ser colocados: participação de mercado. Se a nossa participação de mercado está aumentando, é porque mais pessoas estão interessadas, proporcionalmente, inclusive aos concorrentes, estão interessadas em adquirir o nosso produto. Captação de clientes, a gente pode ter uma meta de aumentar a quantidade de novos clientes ou retenção de clientes. Eu posso ter ações, eu posso trabalhar uma estratégia para tentar assegurar que os meus clientes atuais permaneçam fiéis à empresa. A sua satisfação, que vai inclusive ser uma forma de garantir essa retenção, e um objetivo que já se aproxima um pouco do financeiro, mas como ele está muito vinculado a cliente, ele poderia ser colocado na perspectiva de mercado, que seria a lucratividade de clientes. Uma coisa é você ter muitos clientes baixando o preço, não é muito difícil, mas se eu mantenho a minha lucratividade dos clientes, ou até mesmo aumento essa lucratividade, e além disso, aumenta a participação de mercado, aí sim o ganho vai ser significativo. Então pode ser um outro tipo de objetivo colocado. Para viabilizar o atendimento aos objetivos de mercado de clientes, nós teríamos que trabalhar processos. E processo é tudo aquilo que a empresa realiza voltado à agregação de valor, voltado a assegurar que aquilo que o cliente quer receber e que o faz decidir por comprar o produto ou serviço da nossa empresa vai estar disponível, vai ser disponibilizado, de preferência em uma condição melhor do que o concorrente o faz. E aí é muito importante nessa definição dos objetivos de processo que a gente veja
a cadeia de valor dos processos internos, envolvendo tanto os processos de inovação, tá, em que produtos são criados, são desenvolvidos, quanto processos mais operacionais, relacionados à produção, ao marketing, ao pós-venda. Então, veja que a cadeia de processo é muito ampla e em função daquela etapa dessa cadeia, da parte dessa cadeia, que nós visualizamos como sendo mais crítica para viabilizar o atendimento ao nosso mercado, ao nosso cliente, é onde os indicadores deveriam ser alocados, ser colocados. Podem ser indicadores ligados a projetos, caso a gente queira melhorar aspectos ligados a projeto. Pode ser indicador ligado à produção em si, à comercialização, à logística, a um serviço de pós-venda. Enfim, a gente precisa avaliar que fatores são críticos para garantir a satisfação do cliente, a sua retenção, o aumento da sua captação, a própria lucratividade dos clientes, está muito ligada à agregação de valor que nós vamos conseguir realizar. E a partir daí, por meio de objetivos definidos, focar nossa atenção, estabelecer ações de modo mais cirúrgico, mais preciso, para que o resultado tenha convergência com aquilo que nós identificamos sendo mais importante. E finalmente, a última perspectiva, que é a de aprendizado e crescimento, eu chamo a atenção que nós não devemos encará-la somente ligado a pessoas, por mais que o termo aprendizado e crescimento nos conduza a isso. Mas uma definição interessante que o Capra e o Norton colocaram é que, nessa perspectiva, toda a infraestrutura necessária para que a empresa tenha crescimento e melhoria no longo prazo deve ser contemplada. Então, quando a gente fala em infraestrutura, nós temos que pensar em algo mais amplo do que pessoas. Talvez pessoas sejam o componente mais importante, mas não é o único. Então, nós temos pessoas, temos sistemas, temos procedimentos, temos informações, conhecimento que pode ser agregado por meio de uma consultoria externa, por exemplo. Então, todos esses elementos vão impactar diretamente naquilo que nós consideramos como básico para que os processos sejam melhor executados. Alguns exemplos de indicadores, de objetivos que podem ser colocados para essa perspectiva seria a capacidade dos funcionários, em que o foco seria desenvolver funcionários mais capazes, mais qualificados, mais aptos a exercer suas funções. A capacidade do sistema, que permita que mais informações sejam geradas, melhores decisões sejam tomadas, que processos sejam executados de modo mais automatizados ou mais rápidos. Motivação, empowerment, alinhamento, a questão mais comportamental ligada a pessoas, mas também aspectos ligados a materiais, a instalações, a equipamentos, a tecnologia. Tudo isso poderia entrar como objetivos vinculados a essa dimensão. Tá? Então percebam que, de acordo com essa caracterização, o nosso mapa estratégico seria formado. Teríamos essas 4 perspectivas. Em cada uma dessas perspectivas, nós teríamos alguns indicadores ligados entre si por meio das relações causa e efeito. Isso nós vimos no exemplo anterior. E aí esse diagrama mostra o BSC com seus componentes. Onde o que nós vimos até agora foi essa primeira coluna aqui. Nós temos aqui o nosso mapa estratégico, vejam, formado pelas perspectivas. Aqui nós temos a perspectiva financeira, a perspectiva de mercado, processos internos e aprendizado e crescimento. Cada elipse dessa aqui que vocês estão vendo representa um objetivo. Então nós temos um objetivo 1, objetivo 2 e objetivo 3, ligados à primeira dimensão de aprendizado e crescimento. O objetivo 4 e o objetivo 5, processos internos. O objetivo 6 e o objetivo 7, ligados a mercado. E o objetivo 8, a financeiro. E aí vocês notam essas setinhas estabelecendo o relacionamento causa e efeito entre eles. Isso aqui nada mais é do que nós vimos no vídeo anterior, naquele exemplo que nos levou até o aumento do retorno ao acionista, né? Agora, é muito importante ficar claro que eu preciso ter meios mais diretos, mais objetivos, mais claros, para avaliar até que ponto cada um desses objetivos está sendo ou não alcançado. E para isso eu preciso ter indicadores.
Então, um desdobramento imediato a partir do mapa estratégico são os indicadores. E nós podemos dizer que cada objetivo, para cada objetivo definido, nós devemos ter um ou mais indicadores associados. Para cada objetivo definido, nós devemos ter um ou mais indicadores associados. E, lógico, cada indicador com a sua meta claramente definida, claramente especificada. Não tem sentido nós trabalharmos com indicadores que não têm meta. Isso aí é um erro crasso de qualquer sistema de medição ligado a planejamento, acompanhamento de processo. Então, percebam que para esse objetivo existe um indicador, para esse objetivo 6 existem dois indicadores, para esse objetivo 7 existe um indicador e assim por diante, cada um com a sua meta estabelecida. Portanto, o mapa estratégico traduz a estratégia em objetivos quantificáveis dentro de uma relação causa e efeito. O mapa estratégico traduz a estratégia, traduz as várias estratégias da empresa que formam esse conjunto, esse posicionamento estratégico que ela admite, que ela deseja alcançar, em objetivos quantificáveis com uma relação causa e efeito entre eles. Para cada objetivo, nós vamos ter os indicadores que medem o grau de alcance de cada um. Tá? E as pessoas, os processos vão ser direcionados para viabilizar o alcance desses indicadores em relação às suas metas. E as metas e as iniciativas nos dizem aonde e como nós queremos chegar. Cada indicador tem uma meta. Por exemplo, a minha meta aqui pode ser o aumento, tá? Vamos imaginar que seja o aumento da lucratividade. Eu posso dizer que o aumento da minha lucratividade é de 1%. Logicamente que aqui as iniciativas vão ser basicamente continuidade. Tá? Em um ambiente de recessão, essa pode ser uma meta, pode ser uma abordagem adequada. Se eu crescer 1%, eu estou morto de satisfeito. Tem muita gente aí que está despencando a sua lucratividade. Eu quero crescer 1%. É um crescimento restrito. Então, eu teria que pensar em iniciativas, em ações, basicamente de continuidade em relação ao que a gente já tem hoje. Enquanto eu poderia colocar um aumento de lucratividade de 30%. É totalmente diferente. Certamente, para chegar em um aumento de lucratividade de 30%, eu vou ter que fazer coisas muito diferentes. Então, as iniciativas que vão ser estabelecidas, que vão estar vinculadas, tá, aos demais objetivos, deverão ser muito mais audaciosas e bem diferentes do que a empresa faz hoje. Tá? É importante ficar claro, inclusive, isso que eu acabei de citar. Quando se trabalha com os objetivos de maior nível, financeiros, mercados, etc., talvez as iniciativas não precisem ser tão detalhadas assim. Afinal, os próprios objetivos de nível mais baixo já conduzem naturalmente a empresa a esse resultado. Então, por exemplo, o que eu vou fazer para aumentar minha lucratividade? Eu vou ter que vender mais. E o que eu vou ter que fazer para vender mais? Eu vou ter que atender o cliente mais rápido. E o que eu vou ter que fazer para atender o cliente mais rápido? Eu vou ter que melhorar o meu processo de logística. E o que eu vou ter que fazer para melhorar o processo de logística? Eu vou ter que comprar caminhões novos. Então, teoricamente, tudo isso aqui, todas essas ações, são aquelas que a gente precisa realizar para viabilizar esse aumento da lucratividade. Então, esse plano de ação meio que fica desnecessário, porque já está tudo estabelecido dentro desse relacionamento causa e efeito. Mas à medida que a gente vai descendo para o mais operacional, essa necessidade de detalhamento, de especificação das iniciativas passa a ser essencial. Então não é que todo e qualquer indicador tem que ter um conjunto de iniciativas associadas, mas alguns deles, principalmente aqueles que estão em um nível intermediário para baixo, tá? Talvez a partir de mercado já tenha essa necessidade, esse desdobramento em uma série de ações é fundamental para que haja uma indicação clara do que deve ser feito. Bom, encerramos por aqui esse vídeo. No próximo a gente vai continuar com esse detalhamento, olhando especificamente para essa parte de indicadores, metas e iniciativas.